eu tô aqui pensando como é que deve estar o núcleo bolsonarista nesse domingão. Porque acaba de ser revelada a íntegra do depoimento do Mauro Cid. Eu até imagino, aí eu posso estar errado, mas eu até imagino que eles já tenham tido acesso a esse depoimento. Mas esse depoimento ele mostra duas coisas fundamentais e que são novidade nesse processo. A primeira, a mais importante, é o envolvimento dos filhos do Bolsonaro nesse processo de radicalização e de tentativa de golpe. E a segunda coisa é a mais inusitada de todas, que é a participação direta da Michelle Bolsonaro. Até então, nesses processos todos, a Michelle ela sempre saía pela tangente. Então tem aquelas questões, por exemplo, do roubo das joias. Bolsonaro roubou aquelas joias e a Michelle recebeu algumas joias de presente e, de certa forma, ela se saiu muito bem, né? Saiu praticamente ilesa desse processo, o Bolsonaro, que está respondendo sobre o roubo de joias. Dessa vez, o Mauro Cid coloca a Michelle Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro no olho do furacão. Ele toca em pessoas que o próprio Bolsonaro o tempo todo tentou blindar. Bolsonaro ele tentou blindar os filhos, tentou blindar a Michelle o tempo todo. E agora nós temos um processo, estamos aí há 1 ano e meio das próximas eleições, e a ideia, como colocamos aqui num vídeo anterior, a ideia é usar a Michelle como um coringa. Se ela se viabilizar como candidata a presidente, numa retórica em que o próprio Bolsonaro seria o presidente, porém ele iria colocar o nome da Michelle como testa de ferro, a gente colocou isso aqui, que foi uma declaração que ele disse, olha, a Michelle vai ser candidata, eu vou ser o chefe da Casa Civil. Depois isso até criou um problema interno na família, alguns não gostaram desse depoimento, ele teve que mudar, e falou, não é bem assim, se eu não for candidato, serão os meus filhos, aquela coisa toda, né, que cria essa situação. Mas a verdade é que existe essa proposta, né? A Michelle sendo utilizada como testa de ferro. Ela começa a se viabilizar como candidata à presidência do Brasil. Como senadora, ela ainda persiste praticamente eleita no Distrito Federal. Então é um coringa, pode ser uma candidata ao Senado eleita, pode ser uma candidata à presidência usando a candidatura dela como testa de ferro do Bolsonaro. E agora, quando ela entra no olho do furacão, as coisas ficam muito complicadas mesmo. Porque aí ela pode inclusive ser indiciada e olha, eu não duvido nada, ela pode também ser presa. Nesse processo todo, Michelle e Eduardo Bolsonaro, confirmado tudo aquilo que está sendo colocado aqui nesse depoimento, olha, eles vão ter problemas jurídicos. Eu vou trazer para você a íntegra, sempre lembrando para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, se inscreva no canal, por favor. Ative o sininho se você é inscrito e veja aqui, por favor, olhe se você continua inscrito, se você já é inscrito. Dê essa força pra gente. Sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho, tá bom? Vamos acompanhar. Ao falar da trama golpista, militar citou Michelle e Eduardo que não foram indiciados pela Polícia Federal. Esse não indiciamento, isso tudo pode mudar, tá? A partir de agora, acredito que pode mudar. No depoimento que embasou a primeira parte da delação, que implicou Jair Bolsonaro na investigação da trama golpista, o ex-ajudante Mauro Cid afirmou à Polícia Federal que o ex-presidente trabalhava com 2 hipóteses para reverter o resultado da eleição do presidente Lula. Uma seria encontrar fraudes nas urnas, o que um grupo próximo a Bolsonaro não conseguiu fazer, e a outra, convencer as Forças Armadas a aderirem a um golpe de Estado. Então, essas duas linhas aqui, elas são importantes também, porque elas trazem essa proposta golpista do Bolsonaro. Eu vou deixar aqui a reportagem para você acompanhar na íntegra, mas eu já quero entrar direto aqui nos trechos que eu considero mais importantes desse relatório que foi concluído no final de 2024 e como está aqui, ó, outras 36 pessoas foram indiciadas sob suspeita de participação na trama golpista. Michelle e Eduardo ficaram de fora da lista final contra quem a Polícia Federal considerou haver indícios suficientes para prosseguir com a acusação. Mas a gente tem que levar em consideração que as acusações são contundentes contra os dois.
E aqui está o depoimento na íntegra. Os pontos que eu considero importantes, tá? O Tribunal Federal relacionando os seguintes tópicos, né? Tramitando lá no STF. Ataques virtuais a opositores, ataques às instituições, no caso aqui o STF e o TSE, ao sistema eletrônico de votação e à rigidez do processo eleitoral, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ataques às vacinas contra a Covid-19, as medidas sanitárias na pandemia, e aí vem o uso da estrutura de Estado para obtenção de vantagens. E aí há uma subdivisão. Uso de suprimentos de fundos, cartões corporativos para pagamento de despesas pessoais, inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19. Aí a gente tem também esse desvio de bens de alto valor patrimonial, que é o roubo das joias. Esse inserção de dados falsos é a carteira de vacinação adulterada do Bolsonaro e da filha dele. Esse desvio de bens de alto valor são as joias que ele roubou, né? E aqui a gente tem esses dados todos que já estão incluídos no inquérito. A gente tem que deixar claro que, nesse caso aqui, a Polícia Federal conduz investigação que apura a prática de atos relacionados a uma possível tentativa de execução de um golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E nessa situação, eles falam aqui, nesse sentido, o Mauro Cid, né, que é o indagado, ele tem conhecimentos em relação aos referidos fatos investigados. Ele respondeu que depois que acabou o período eleitoral, Jair Bolsonaro recebia diversas pessoas sempre no Palácio da Alvorada, que visitavam ele, formando 3 grupos distintos. Ele fala a respeito desses grupos. Um bem conservador, de linha bem política, aconselhava o presidente a mandar o povo para casa, colocar como um líder da oposição e tudo mais, que aqui nesse caso eu acho que seria o ideal, né? Manda o povo para casa, porque estava todo mundo na porta dos quartéis, e, cara, agora você é a oposição, vai fazer a política como tem que ser a política, dentro do processo democrático. Esse grupo era formado pelo Flávio Bolsonaro, o AGU Bruno Bianco, Ciro Nogueira, então ministro da Casa Civil, o Brigadeiro Batista Júnior, então comandante da Aeronáutica. Aí tem o outro grupo. Ele era formado por pessoas moderadas, que apesar de não concordar com o caminho que o Brasil estava indo para abusos jurídicos, prisão, não concordar com a condução de relações institucionais que ocorriam no país, eles entendiam que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições. Perceba, esses 2 grupos aceitam o resultado das eleições. Então, qualquer coisa, em outro sentido, seria um golpe armado, que é uma realidade, que representava um regime militar por mais 20, 30 anos, que esse grupo era totalmente contra isso. Esse grupo se dividia em 2. Um primeiro grupo era composto basicamente por generais da ativa, que tinham mais contato com o Jair Bolsonaro, eram as pessoas que então o presidente mais gostava de ouvir. Todos esses generais aqui, o general Paulo Sérgio, todos esses generais, eles são chamados pela extrema-direita de generais melancia. Eles foram chamados dessa forma porque eles acreditam que são generais que traíram o Bolsonaro e traíram o país. Mas veja bem, esse aqui era o grupo, olha que interessante, era o grupo que, segundo o Mauro Cid, eram as pessoas que o Bolsonaro mais ouvia. E isso é importante também, né? Aí, olha só, o grupo temia que o grupo radical trouxesse um assessoramento e levasse o presidente a assinar uma doideira. O general Freire Gomes estava muito preocupado com essa situação, com o que poderia acontecer com esse pessoal que iria ao Palácio da Alvorada. E aqui, gente, nós temos uma questão. Esses generais que falavam, olha, não vamos dar golpe, vamos aceitar as eleições, vamos fazer com que as coisas aconteçam, eles estavam preocupados com os generais radicais e com as pessoas mais radicais. E aí, eles sabiam que o Bolsonaro poderia fazer alguma coisa, né? Olha lá, o presidente ia fazer alguma coisa, um golpe, que havia um outro grupo de moderados que entendia que o ex-presidente deveria sair do país,
que o próprio colaborador sugeriu que o ex-presidente deveria sair do país. Ou seja, olha, manda ver o negócio aí, vaza do Brasil, que foi o que, na verdade, acabou acontecendo, né? Aí tá o Paulo Junqueira, empresário do agronegócio, que financiou a viagem do presidente para os Estados Unidos. E veja bem, até então esse financiamento não tinha saído. O Naban Garcia, que ocupou o cargo na Secretaria de Agricultura, e por fim o senador Magno Malta, que é outro nome que também não tinha aparecido de forma tão clara, né? O Magno Malta tinha uma posição mais radical, se juntou a esse grupo entendendo que o presidente deveria deixar o país. Que o terceiro grupo, e aqui é que está o problema, tá? O terceiro grupo, denominado pelo colaborador como radicais, era dividido em dois grupos. Presta atenção nesse trecho aqui, ó. O primeiro subgrupo, menos radicais, que queriam achar uma fraude nas urnas. É aqueles que defendiam aquela teoria de conspiração, de que as urnas eram fraudadas e tudo mais. Agora, o segundo grupo de radicais era a favor de um braço armado. Esse segundo grupo de radicais aqui, é aqui que está todo o problema, que inclusive levou à prisão, né, de alguns. Eles queriam, de alguma forma, incentivar um golpe de Estado. Queria que ele assinasse o decreto, que incentivavam que, quando o presidente desse a ordem, ele teria o apoio do povo e dos CACs, que romantizavam o artigo 142 da Constituição Federal para o fundamento para o golpe de Estado. Aqui, gente, esses CACs, o que ocorre com os CACs? A gente viu o Bolsonaro armando pessoas. E essas pessoas, esses CACs que foram armados pelo Bolsonaro, compraram armas de forma absurda, passou dos milhões, né? Esse pessoal, segundo esse grupo, eles dariam apoio também ao Exército. Isso daqui, gente, todas essas coisas aqui não tinham sido ainda colocadas de forma clara, tá? Os CACs servindo de apoio para o golpe de Estado. Então, assim, nós temos uma questão aqui que faz com que esse artigo 142 da Constituição Federal, né, como fundamento do golpe de Estado, esse artigo 142 é onde chegou os principais artífices do golpe de Estado, dentre eles alguns que depois foram colocados em suspeita, justamente porque eles estavam incentivando esse golpe de Estado em cima de um absurdo. Esse artigo 142 não diz que as Forças Armadas são moderadores do Estado, e eles estavam interpretando dessa forma, tá? Eles interpretavam que as Forças Armadas seria moderador do Estado. E aí, olha só, primeiro grupo defendia a identificação de uma possível fraude nas urnas, como foi dito, né? E ele era o que o ex-presidente mais pressionava. Então ele queria uma atuação mais contundente do general Paulo Sérgio em relação à Comissão de Transparência das Eleições montadas pelo Ministério da Defesa. E aí ele queria um documento que fosse duro, que o grupo era composto pelo general Pazuello, que hoje é eleito pelo Rio de Janeiro, pelo presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, pelo major De Nicoli, né, que é também um novo nome que chega nessa história toda, e por um grupo de pessoas que prestavam assessoramento técnico. Aqui, gente, olha só que coisa impressionante. O presidente repassa as possíveis denúncias para os generais Pazuello e Paulo Sérgio. Ele quer que o Pazuello faça a apuração desse trabalho. E aí, o grupo tentava encontrar algum elemento concreto de fraude, mas a maioria era explicada por questões estatísticas. Ele estava tentando... eles colocaram recentemente até uma questão sobre isso que eu acho um absurdo, né? Eles colocaram lá um erro quando uma emissora de televisão foi apresentar, né, o número de eleitos, a votação, né, o número de votos, a porcentagem de votos, e aí eles colocaram as estatísticas de votos no estado de São Paulo e depois no Brasil. E as pessoas não perceberam que houve uma mudança de tela. Então eles falaram, olha, tá vendo? Isso é um indício. Essa fake news, ela foi amplamente divulgada e ela chegou até esse grupo.
E os caras falam, não, cara, eles estão falando do estado de São Paulo, não do Brasil. Erraram a tela ali. E ali, para eles, era a confirmação de fraude nas urnas. Também diziam que havia uma questão que no começo da votação era de um jeito, depois virava as eleições para outro jeito. Tudo não tinha nada de evidência clara. A única coisa substancial que encontraram foi a questão das urnas antigas, que ensejou a ação do PL. Assim que eles encontraram essa questão das urnas antigas, o PL já foi lá e já fez uma ação que depois o próprio o Alexandre de Moraes tentou comprovar e pediu para comprovar e eles não conseguiram. O Alexandre falou, então vocês têm que comprovar isso, tem um tempo para vocês comprovarem que vocês têm razão nessa ação. Eles não comprovaram e o PL foi multado, né, em milhões, na verdade, de reais. Aí tem também o senador Reins, que surgiu também agora aqui, que também integrava esse grupo. Ele usava um documento do Ministério Público Militar que dizia que, como o país estava em GLO, para a garantia das eleições, o senador entendia que as Forças Armadas poderiam pegar uma a uma, sem autorização do TSE ou qualquer instância judicial para a realização de testes de integridade. Então o Reins entra também, né? O Reins que teve aquela participação ridícula na CPI do genocídio, né? A CPI do Covid, que ele ficava citando textos lá de uma atriz pornô, como se fosse uma mulher, né, brasileira que estava falando a respeito disso. Colocaram uma foto de uma atriz pornô e ele dizia que ela era uma médica e tudo mais. Uma coisa assim nojenta, e o Reins sumiu depois disso, né? A gente vê pouca coisa sobre ele depois disso. O senador entendia que as Forças Armadas... isso foi dito, né? E aí, olha só, o senador encaminhava esse entendimento tanto ao colaborador quanto ao ex-presidente Jair Bolsonaro para que repassasse esse entendimento ao Ministério da Defesa, que o ex-presidente não acompanhou esse entendimento. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Sivinei Vasquez, que, como a gente sabe, foi preso, né, era politizado. Aliás, a gente tem que deixar claro, né, esse ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal foi aquele que fechou as rodovias, especialmente no Nordeste, né? E a gente tem essa situação também que depois levou à prisão dele, né? Isso aqui é bandido, né? Foi um bandido. E aí a gente segue aqui com esse depoimento, colocando para você em detalhes, né? A questão da compra de votos, a maneira genérica que participava das reuniões entre o ex-presidente, ministros e os generais. Ele fala sobre aquele argentino, né? Aquele argentino que também trouxe uma série de notícias falsas aqui. E aí começam a surgir nomes. Olha só, Felipe Martins, ex-assessor internacional do ex-presidente, está preso, né? Ligado à área mais ideológica. Ele vinha acompanhado de um jurista que não se recorda o nome, que o colaborador se recorda que o referido jurista escreveu livros sobre garantias constitucionais, que os encontros ocorreram em meados de novembro de 2022, que em um dos encontros o jurista também foi acompanhado de um padre, e esse padre também foi indiciado, né? Esse padre. Depois, mais de 2 encontros. Eu desconfio, tá, gente, que esse jurista que está dizendo aqui o Cid seja o Ives Gandra, porque foi o Ives Gandra que trouxe essa teoria de conspiração de que no caso, né, as Forças Armadas eram aqueles que iriam fazer a mediação, né? Que as Forças Armadas é que definiriam esses casos todos, que eu disse agora há pouco. Então o Ives Gandra pode ser esse jurista, tá? Mas não tem essa confirmação. Eu desconfio que seja, porque o Ives Gandra teve participação direta também nessas teorias de conspiração do golpe. E aí, seguindo um pouco mais, nós temos as prisões, né? Aquela situação que nós já falamos aqui, isso aqui já foi colocado publicamente, né? As prisões dos ministros
ministros do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e outros, a prisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e depois a gente sabe que isso acabou indo até para o possível assassinato, né, de pessoas, e aqui, e tudo isso saindo deles, né? Nós estamos falando aqui de Felipe Martins, nós estamos falando da possibilidade de ser o Ives Gandra, mas eu vou seguir aqui para você entender aonde que realmente o bicho pega, né? Para usar um termo. Depois você pode ler, eu vou deixar aqui para você a íntegra, tá? Para você ler tudo aqui, tem bastante coisa, mas esses são os pontos principais. Nós temos depois aqui, ó, alguns nomes, né? Bolsonaro não teve apoio dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. A proposta de Felipe Martins não foi executada. Ele acredita que o ex-presidente não assinaria esse documento, que as outras pessoas que integravam essa ala mais radical eram compostas pelo ex-ministro Onyx Lorenzoni, pelo atual senador Jorge Seife e o ex-ministro Gilson Machado, o senador Magno Malta, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, general Mário Fernandes, secretário executivo do general Ramos, e agora presta atenção, hein? Que general Mário Fernandes atuava de forma ostensiva e tal, e aqui tá o ponto, ó, que compunham também o referido grupo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que tais pessoas conversavam constantemente com o ex-presidente, instigando-o para dar um golpe de Estado, que afirmavam que o ex-presidente tinha o apoio do povo e dos CACs para dar o golpe, que não sabia se essas pessoas levavam documentos para o ex-presidente. E aí, aqui nós temos o Braga Neto, conversava constantemente com o Bolsonaro, que ele seria o elo entre os manifestantes e o ex-presidente, que o Braga Neto atualizava o ex-presidente sobre as manifestações, não sabia informar se o Braga Neto tinha contato com Ailton Barros, e aqui tem uma outra questão que coloca mais alguns nomes importantes aqui. Após a prisão do cacique Sererê, na saída do Palácio Alvorada, as pessoas de Bismarck e Paulo Souza, integrantes do canal de YouTube Hipócritas. Esse Paulo Souza, o Bismarck fugiu, né? Agora esse Paulo Souza até hoje faz videozinhos. O último que eu vi dele era ir limitando o sotaque de um nordestino para colocar de forma completamente caricata uma pessoa que era de esquerda e tal, com sotaque nordestino. Esse Paulo Souza aqui, na minha opinião, tanto Bismarck quanto Paulo Souza deveriam responder pelo seu radicalismo, né? Deveriam estar presos, inclusive, ou no mínimo processados. O Oswaldo Eustáquio, a gente sabe, fugiu para a Espanha, pode ser deportado de lá. Primeiro ele fugiu para o México junto com o Chapeludo, né? O Trovão, né? E o Trovão volta, se elege deputado, ele continuou lá. Esse Oswaldo Eustáquio é aquele cuja esposa reclamou que ela foi trocada, né? Que a família foi trocada pelo Bolsonaro. Eles ligaram para o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro mandou que autorizasse a entrada de Bismarck, Paulo Souza e Oswaldo Eustáquio no Palácio da Alvorada. Ficou até uma imagem que foi muito divulgada, né? O Oswaldo estava de cadeira de rodas e tudo mais. A intenção era evitar que fossem presos, então ele estava usando o Palácio da Alvorada para dar apoio a criminosos, né? Que é outra questão que eu considero muito grave também. Então, os integrantes do Hipócrita tinham contato direto com o Jair Bolsonaro, entendiam que os CACs apoiariam o ex-presidente em uma tomada de decisão como uma tropa civil em caso de um golpe, que o deputado federal Eduardo Bolsonaro tinha mais contato com os CACs. Aqui a gente tem a proposta de colocar os CACs como apoio ao golpe de Estado, e isso desde o começo já foi levantado pelo próprio Bolsonaro. A gente tem a participação de vários, né, dentre eles a própria Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, nessa radicalização do Bolsonaro, na tentativa de golpe de Estado. E a gente tem senadores como Reins, como Magno Malta, deputados como o próprio Eduardo Bolsonaro. E
aqueles militares mais radicais, dentre eles o Braga Neto, que ficava indo até esses acampamentos na porta dos quartéis e levando essas informações para o Bolsonaro. Então, nesse depoimento do Cid, muita coisa é elucidada, muita coisa é explicada. A gente quer ver agora até que ponto essa participação, especialmente da Michelle Bolsonaro, que é agora um dos principais nomes do bolsonarismo, como uma candidata muito forte, praticamente eleita ao Senado e como uma candidata à presidência, até que ponto isso pode trazer alguma questão com relação à atuação dela. As pessoas veem a Michelle Bolsonaro quase como uma santa, imaculada, né? Não veem ela como uma radical. E muitas pessoas que agora vão saber que a Michelle estava incentivando o golpe de Estado, aí é que vão votar nela mesmo. Nós temos pessoas que querem o golpe de Estado no Brasil, que é uma coisa absurda, sem sentido, mas infelizmente é uma realidade. Com todas essas questões que nós estamos trazendo aqui para você, eu queria muito que você colocasse aqui o seu comentário a respeito. Coloque aqui. Eu queria muito que você falasse o que você pensa a respeito disso e se você acha que esses nomes vão se enfraquecer ou fortalecer mediante a opinião pública e especialmente os bolsonaristas, os bolsomínios. Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo, todos os dias trabalhando para você, se inscreva no canal, se você é inscrito, ative o sininho, verifique se você ainda está inscrito, e a gente tem aquela dica que faz com que você apenas com o seu celular, você não precisa de mais nada, tá? Claro, se você tiver um computador, um laptop, melhor ainda, mas apenas com o seu celular você já pode trabalhar nessa profissão do futuro, na hora que você quiser, no dia que você quiser, o tempo que você quiser. E você vai ter condições de ganhar uma renda extra, um dinheirinho a mais todo final do mês. Quem sabe 2025 seja o ano para você dar essa virada aí e ter um dinheirinho a mais, poder ter uma vida melhor. Não se esqueça, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Então, se você entrar nos comentários aqui, o primeiro comentário já é o link para você ir direto para o WhatsApp. Eu mesmo vou explicar para você, tá bom? E a gente sempre pede às pessoas que chegam no final dos vídeos, especialmente um vídeo como esse, meia hora de vídeo, se você conseguiu chegar até o final, parabéns! É sinal de que você tem interesse pelo nosso país, pelas informações a respeito do que está acontecendo com o povo. A gente pede para você se inscrever no canal, né? Mas a gente pede, seja um membro aqui do canal. Avalie essa possibilidade. Seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Avalie essa possibilidade. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Dê essa força pra gente. Se você não puder, ajuda quando você puder. Aqui é tudo gratuito, você não paga nada, não é obrigado a nada. Mas é só para você ajudar a gente a continuar trabalhando de domingo a domingo aqui para você. Boa semana! Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson.